Fala, moçada, instrutor de APH, Luciano Oliveira falando. Galera, eu queria passar para vocês aqui, principalmente para a enfermagem, dois detalhes importantes da sondagem nasogástrica, tá? Então, principalmente aí na urgência e na emergência, ok? Bom, primeiramente não é sobre o procedimento que eu quero falar de uma forma geral, são somente sobre dois pontos. Primeiramente, contraindicações, né? Então, quando que ela é contraindicada? Tanto oral quanto nasal. Quando você tiver pacientes com varizes, né, esofágicos ou lesões esofagianas. Quando que você vai contraindicar ela pela via nasal? Toda vez que tiver fratura de base de crânio. Quando que você vai indicar ela contra passagem via oral? Toda vez que você tiver pacientes que têm fixação de mandíbula, lesões graves de face, tá? Fraturas faciais, maxilares importantes, relevantes, mandibulares. Então isso aí faz com que você contraindique o uso de passagem de sonda nasogástrica, tá? Bom, e o outro ponto que eu queria chamar a atenção é sobre a possibilidade de hemorragias durante a passagem dessa sonda nasogástrica. Nós temos aqui essa parte aqui mais externa, que é chamada vestíbulo nasal, que é essa parte de pele que vai até mais a parte um pouco mais interna, e temos também a parte da abertura piriforme, que é a parte óssea que começa realmente a cavidade nasal. Então, entre essa abertura, tá, esse vestíbulo e a abertura piriforme, nós temos aqui uma cartilagem, tá, nesse dorso aqui dessa parte nasal, ok? Então, nessa passagem, nós vamos ter um estreitamento, tá? Nessa passagem para a cavidade piriforme. E é durante esse estreitamento onde as sondas, né, de grosso calibre geralmente causam lesão, ok? Quando a lesão também não é mais interna, né? Principalmente na região aí adenoidiana, ok? Bom, e qual a dificuldade? Às vezes a gente decidir qual o calibre dessa sonda. Então, um macetezinho que eu vou passar para vocês é exatamente como decidir isso. Nós temos na cavidade nasal direita uma maior amplitude nessa passagem piriforme. Então, nessa passagem piriforme do septo nasal, pelo lado direito você tem uma passagem maior, que facilita, obviamente, a passagem dessas sondas. Todavia, quando você for realizar esse procedimento, você tem que tomar cuidado para que essa sonda, o diâmetro dela, não seja da largura da cavidade nasal, de entrada aqui do vestíbulo, tá? Porque isso certamente ele entra bem justo por essa cavidade nasal, ele vai forçar muito, né, a atritar bastante lá nesse septo nasal, causando lesões e hemorragias que às vezes são de difícil controle, que pode até complicar a vida do paciente, tá? Então, uma das dicas que eu dou é exatamente você sempre escolher uma sonda que seja um pouco mais fina em relação ao diâmetro da entrada do nariz e principalmente do lado direito, que você tem uma amplitude que facilita a entrada dessa sonda. Então, forte abraço, vamos tomar cuidado com essas situações aí, tá? E vamos divulgar o conteúdo. Abração!